Olá pessoal, eu sou o professor Javes. Na nossa videoaula de hoje nós estaremos aprendendo aí um pouquinho sobre as propriedades dos radicais, tá bom? Então vamos lá. A nossa primeira propriedade, ela fala para a gente o seguinte: imagine que a gente tem aqui a raiz quarta de 8 elevado a 4, tá bom? Então raiz quarta de 8 elevado a 4. A gente pode representar isso, pessoal, em forma de potência. Então, ficaria 8 elevado a 4 sobre 4. Tá joia? E analisando aí o expoente, a gente pode ver que tanto o numerador como o denominador, eles possuem o mesmo valor. Então, 4 dividido por 4, ó, a gente já pode cancelar aqui. Isso nos dá 1. Logo, a gente fica com 8 elevado a 1. E tem uma propriedade da potência que fala que qualquer número elevado a 1 dá a própria base como resultado. Ou seja, nesse caso aí a gente vai obter 8 como resultado. Então é isso que fala a primeira propriedade aí de potências, tá bom? Na nossa próxima propriedade, ou seja, na segunda propriedade, ele fala para a gente o seguinte: imagine que a gente tem aqui raiz quarta de 2 elevado a 3, certo? Novamente, a gente vai representar isso em forma de potência. Então, a gente vai ficar com 2 elevado a... O 3 aqui, ó, que é o expoente, ele fica sendo o numerador. Então, 3 é o numerador. 3 sobre o 4, que é o índice, ele fica sendo o denominador. Então, estamos aqui com a nossa potência representada, tá? Então, essa propriedade, ela fala para a gente o seguinte: se a gente, por exemplo, pegar e multiplicar aqui o numerador por um valor qualquer, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2, a gente tem que multiplicar o denominador pelo mesmo valor. Então, aqui, ó, multiplicado por 2 também, certo? Com isso, a gente obtém aí, ó, 2 elevado a 2 vezes 3, 6, sobre 2 vezes 4, 8, certo? Então, a gente obteve aí, ó, 2 elevado a 6 sobre 8. Essa é a potência equivalente à potência que a gente tinha anteriormente. Ou seja, 2 elevado a 3 sobre 4 é equivalente a 2 elevado a 6 sobre 8. Certo, pessoal? É isso que fala aí para a gente a segunda propriedade. Na terceira propriedade, imaginem que a gente tem a seguinte situação: raiz cúbica de 3 vezes 5. 3 vezes 5, certo? A gente pode representar essa situação aí, ó, como sendo 3 vezes 5. 3 vezes 5, certo? Deixa eu fechar aqui. Elevado a... Isso daqui, ó, como não está aparecendo expoente, é porque é 1. Então, fica 1 sobre 3. Olha aí, ó, tá? E para a gente poder continuar, a gente pode representar essa potência, tá? Tem uma regrinha lá de potência que fala que quando a gente tem um expoente, tá? Para uma situação como essa, onde a gente tem uma multiplicação, a gente pode representar da seguinte forma, ó: 3 elevado a 1 sobre 3, multiplicado por multiplicado por 3. Espera só um pouquinho, agora sim. Multiplicado por 5 elevado a 1/3. Tá bom?
E para finalizar, a gente pode representar essas multiplicações aqui, ó, essa multiplicação de potências, a gente pode representar ela em forma de raiz. Então a gente ficaria com raiz cúbica de 3 multiplicado pela raiz cúbica de 5, certo? Então essa daí é a nossa terceira propriedade, tá bom, pessoal? Agora vamos para a próxima. A próxima propriedade, ela fala para a gente o seguinte: imagine que a gente tem aqui raiz cúbica de dentro a raiz quadrada de 7. 7 tá aqui. Isso vai ser igual a deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Então, ó, o primeiro detalhe é, aqui não está aparecendo, mas a gente sabe que o índice é 2. Então, essa propriedade, ela fala que a gente pode multiplicar aqui os índices, ó, porque a gente tem uma raiz de uma raiz, tá? A gente tem uma raiz aqui dentro de outra raiz. Então, a gente pode multiplicar os índices. Com isso, a gente vai obter aí, ó, 3 vezes 2, 6. Então, raiz sexta de 7. Tá bom? Então, esse é o resultado, pessoal. Raiz sexta de 7. Se eu tivesse assim agora, um outro exemplo. Raiz da raiz de 2. Como é que a gente representaria isso? A gente ficaria com aí com 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, raiz oitava de 2, certo? Então, esse daí seria o nosso resultado final. Tá bom, pessoal? Então, essas são as propriedades aí que a gente tem dos radicais, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.